Boa noite, gente, como estão? Boa noite mais uma vez. Vamos começar nosso culto, como nós oramos agora, que o Senhor opere poderosamente em nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre honra aos pais. Foi interessante que eu conversava com a Karine ontem, né, combinando, né, sobre o culto de hoje, e assim que nós combinamos que eu iria ministrar, eu deixei assim o celular e Deus falou assim comigo: ministra sobre honra aos pais. Então, né, sabemos que o Senhor quer operar algo nesse sentido em nossas vidas. Interessante que, para nós cumprirmos um chamado, algumas coisas têm que ficar para trás, algumas coisas têm que ser resolvidas. Normalmente, quando o Senhor nos chama para olhar no nosso coração como está a honra aos nossos pais, isso pode apontar para uma nova fase que está para começar. Talvez seus pais sejam vivos, talvez não sejam mais, da mesma forma é necessário honrá-los. Vamos conversar hoje sobre honra à autoridade, sobre honra aos pais, sobre a transição de honrar os pais e de seguir, e por aí vai. Sobre a recompensa da honra, e por aí vai. Tá bom? Vamos começar aqui então. Mais gente aqui chegando. Só um instante. Primeira coisa, gente, o que é a honra? A honra está na palavra, a honra é um princípio do Senhor. Honra significa dar valor. De forma bem resumida, bem simples, é dar valor a alguém. E eu estava vendo que agora há pouco o significado da palavra honra no original, um dos significados era quando a pessoa desfruta da honra. Então, honra é uma coisa que você dá para alguém e a pessoa vai poder desfrutar da honra que você dá para ela. Olha que interessante. E a honra, ela é de acordo com a posição que Deus colocou a pessoa. Pensa comigo. Quem escolheu seus pais para serem seus pais? Foi o Senhor, você não escolheu. Foi o Senhor que escolheu. O Senhor colocou eles nessa posição. O Senhor que validou isso, que configurou isso. Quando você vai e honra os seus pais e dá valor a eles pela posição que Deus os colocou, você está honrando a Deus. Você está honrando, na verdade, a Deus. Quando você pensa numa autoridade sobre a sua vida, por exemplo, alguém que pastoreia você, por exemplo, um profeta, por exemplo, na sua cidade, um vereador, um prefeito, por exemplo, no seu país, um presidente, numa sala de aula, um professor, alguém que está no serviço público, você vai lá e honra aquele funcionário público pela posição em que ele está. Quando você honra as pessoas, honra, aliás, nesse caso, uma autoridade, você está, na verdade, honrando a Deus. Quando você obedece seus pais, você está, na verdade, obedecendo a Deus, porque foi Deus quem os estabeleceu ali. Quando você tem alguém que você tem que submeter na perspectiva civil a ele, que são as autoridades do Brasil, e você honra eles, você está, na verdade, dando honras a Deus. Então, gente, se você honra essa autoridade, honra a quem você deve honra, você está honrando a Deus. E se você desonra, você desobedece, você está desobedecendo, desonrando o próprio Deus, que estabeleceu aquela autoridade. Então, resumindo, o que é a honra? Eu dar valor com meu coração, primeiramente, a alguém pela posição em que Deus colocou ela. E quando eu faço isso, eu estou honrando, na verdade, a Deus. E honra tem a ver com nossos pais, honra tem a ver com as pessoas pela posição que Deus os colocou, como autoridades, por exemplo. Mas, na verdade, a honra é para todo mundo. Se você crê em Jesus, se você crê na mensagem do Evangelho, você vai ver que Deus nos chama a honrar, a dar valor mais às pessoas do que você mesmo.
Nós temos que ter uma posição de preferir os outros do que a nós mesmos. Para você conseguir honrar alguém pela posição dela, você precisa de humildade. As pessoas que não querem honrar os pais, por exemplo, que não valorizam os pais no coração delas primeiramente, como deveriam valorizar, que não dão valor a eles pela posição deles como deveriam, é porque elas não estão conseguindo se colocar no lugar de humildade, para poder então reconhecer o outro e sair do espírito altivo. Se nós não estamos honrando alguém, nós estamos numa posição de espírito altivo, ou de orgulho, ou de soberba, ou de presunção. A Bíblia usa vários nomes para isso. É você se colocar num lugar superior. Mas a Bíblia nos chama da humildade. Porque a honra não é sobre você, a honra é sobre o outro. Você tem que ser capaz de reconhecer o valor do outro. Por um lado, a honra é sobre obediência. Você precisa honrar alguém que Deus estabeleceu para ser honrado, como os pais, para você obedecer a Deus. Mas a gente sabe que muitas vezes tem coisas que têm que ser entendidas, compreendidas por nós, para poder fazer aquilo com o coração, em alegria, inclusive. Quando a gente faz uma oferta, por exemplo, em alegria, é muito diferente de você fazer por obrigação. Quando você honra os seus pais e você faz isso, os seus pais, uma autoridade, na verdade, quando a gente fala de honra, já é um lugar que você conseguiu chegar que envolve, que é um lugar que é uma postura, é um lugar que tem valor no reino. De repente você pode ter um comportamento para alguém que é importante, ajudar a pessoa, de repente você vai lá e ajuda os seus pais, ou não os trata mal, mas se seu coração está errado, você não está honrando eles. Então a honra tem a ver com a postura de coração que você entra para com seus pais, para com autoridades, para com seus irmãos em Cristo, devido à posição que Deus os colocou, devido ao valor que eles têm para Deus, devido ao que Deus estabeleceu para nós andarmos. Honra é sempre sobre o outro, por isso a humildade é necessária. Olha que interessante, nós vamos ler aqui 3 versículos-chave gerais sobre honra, para a gente introduzir o que a palavra fala sobre isso. Em Romanos 13, 7, olha o que diz: dai a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Então Deus estabelece uma forma de nós andarmos, uma forma que o reino dele funciona, e nós precisamos de dar a cada um o que lhe é devido. E se é honra, nós damos honra. Filipenses 2, 3, 4 agora. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Agora Romanos 12, 10. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Olha que interessante isso, gente. Conseguem ver como que a honra é sobre o outro? E como que a honra é um lugar de humildade que a gente entra e a gente anda nessa honra e o quão maravilhoso isso é aos olhos do Senhor? E é interessante que a gente sabe que alguns lugares existem, alguns ambientes pode existir uma questão de alguém estar no lugar que sim deve ser honrado por esse lugar, e a pessoa desejar a honra, querer a honra, e ela não considerar que os demais têm que ser honrados também.
De repente tem um líder, inclusive no corpo de Cristo, que está nessa postura. Essa postura é errada. Mas mesmo se ele tiver essa postura, nós devemos honrar ele. A honra tem a ver com a posição da pessoa, né? É claro que tem algumas situações que nós vamos ter condutas específicas. Vamos falar sobre isso depois. O que Provérbios fala sobre isso? Exemplo, eu devo honrar uma pessoa tola? Provérbios fala sobre isso. Eu tenho que ser cuidadoso nisso. Mas nós precisamos de andar em honra com as pessoas de acordo com a posição delas. E, independente da posição, devemos honrar, amar uns aos outros e honrar as pessoas, preferir honrá-las mais do que a nós mesmos. Falando um pouco sobre honra à autoridade, gente. Alguém que ocupa uma posição de liderança. Os pais têm uma autoridade sobre nós. Pais são um lugar que tem a ver com honra ali aos pais. Mas a gente fala agora sobre pastores, professores, profetas e por aí vai. Sabe uma coisa bem interessante sobre, para ver se você honra alguém? É o que você fala daquela pessoa. A palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se você honra alguém, será que você seria capaz de falar mal dessa pessoa? Se você honra um líder numa lugar que você congrega, por exemplo, você, pelas costas, fala mal dele? Se sim, você não está honrando essa pessoa. No seu coração, ela não tem valor para você. Então, uma chave para a gente poder ver a nossa conduta de honra com as pessoas é o que sai de nossa boca sobre ela. Isso vai apontar o que está no nosso coração. E a grande questão é, será que nós damos conta de, ao invés de criticar, honrar as pessoas? E a gente sabe que a palavra fala que ou nós vamos ser uma fonte de água doce, ou uma água que vai ser imprópria. Nós precisamos de escolher que sai de nós só palavras de bênção. Sempre sai o bênção ou maldição. Nós precisamos de escolher isso. E nesse caminho de escolha, a cura que for necessária, o Senhor faz. Quando você decide, de fato, ter um novo posicionamento na sua vida, uma nova conduta de acordo com os princípios do Senhor, se tem uma cura que não aconteceu ainda, o Senhor vai e faz aquela cura, para que você tenha condições de fazer aquilo. Aos pais é um grande exemplo. Talvez você já entendeu, tem que honrar os meus pais no meu coração e também em atitudes. Mas talvez tenha algo que está te incomodando até hoje, que já aconteceu na sua vida. E o Senhor vai lá e ministra sobre isso, te cura nisso. Vamos chegar lá, tá bom? Antes de chegarmos nesse ponto, gente, vamos falar de mais um tópico de honra, que é sobre a recompensa. Falamos aqui de honrar a todos, de preferir dar honra aos outros do que a nós mesmos. Então a gente tem que ser uma pessoa no reino que prefere, que quer honrar as pessoas, quer valorizar elas. A gente tem que querer isso. E a gente sabe que, digamos, um princípio dentro da honra, um subprincípio, digamos assim, é a honra pela posição. Olha que interessante que diz em Mateus 10, 41, 42. Quem recebe profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Vamos parar aqui um minutinho. O que a gente observa com isso? Que existe galardão, recompensa, honra. Se você recebe a pessoa, recebe ela de acordo com a posição que Deus a colocou. Olha que maravilhoso que é o nosso Deus, gente. Ele estabelece um princípio, e se você cumpre o princípio, ele vai te recompensar por isso. Ele te honra por isso. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por este ser meu discípulo, em verdade vos digo, e de modo algum perderá o seu galardão. Cada pessoa que crê em Jesus, que é discípulo dele, e que você honra ela, de modo algum você vai perder o seu galardão. Jesus garantiu isso, Mateus 10, 41, 42.
Tem tantas coisas que a gente pode tantas formas de honrar as pessoas, né. Uma vez eu fui tô lembrando aqui agora de um evento que eu fui numa igreja, e começou a ter lá umas pessoal guardando lugar, aquela coisa, e o povo avisando: "Gente, não guarda lugar, isso aqui não vai de acordo com os princípios de Deus". E eu estava pensando assim, pensa que interessante você ir lá e poder chamar alguém pra ficar do seu lado, querer fazer questão que ela sente ali perto de você, fazer questão que ela tenha um lugar para poder sentar, tudo isso mostra o valor das pessoas, pensa nisso. E eu me lembro inclusive que nesse evento mesmo, uma conferência, uma pequena igreja, tinha pessoas dali que a função delas era achar lugar para outro sentar, para todos terem o seu lugar de sentar. Eu vejo que isso tem a ver com honra. Cada mulher é importante para eles. Nessa conferência, a pessoa que estava por trás da organização, ela me viu e falou assim: "Olha, você está por aqui? Eu vi o seu nome na lista, que interessante que você veio e tal, veio conversar comigo". Eu fui na igreja dessa pessoa que ela faz parte uma vez, ela veio e conversou comigo, na outra vez ela foi e conversou comigo de novo, fazendo questão de mim. E eu me lembro que agora, olha que interessante, um comportamento de honrar as pessoas. E Jesus disse que se for um copo de água fria, ele já dará um galardão correspondente. Gente, dito isso, vamos falar de honra aos pais. Vale a pena dizer de novo que honrar os pais tem a ver com os pais, se os pais estão vivos ou se eles não estão vivos, está tudo bem. A nossa postura de coração é que tem que ser avaliada. Pode estar alguém que os pais já faleceram e ele no coração não honra os pais, não tem a postura de honra, os pais não têm o valor que eles deveriam ter, tá? Então, se honra é dar valor a alguém pela posição que Deus a colocou, é eu genuinamente valorizar essa pessoa, eu então honrar os meus pais é dar valor a eles pela posição que Deus os colocou. Olha que interessante esse versículo. Efésios 6, 1, 2. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aí nós vamos ver lá em Deuteronômio, onde está a origem desse mandamento com promessa. Deuteronômio 5,16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a gente pode ver que o Senhor estabelece que a gente honre nossos pais e ele já mostra qual vai ser o galardão disso. Primeira coisa, longevidade, viver mais e as coisas darem certo na sua vida, você prosperar. Para que te vá bem na terra que o Senhor te deu, que o Senhor Deus te deu. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Alguém que não ouve os pais, será que honra os pais? Alguém que não segue a instrução de um pai, será que honra os pais? É claro, gente, que vai ter um ponto que esse ciclo se encerra. Mas a postura de ouvir um pai em diante de um conselho é necessária, um pai ou uma mãe, certo? Ainda sobre a honra, ainda no lugar do nosso coração. Olha que interessante. A honra é uma postura de coração e que ela vai ser expressa no nosso comportamento, de humildade para ouvir alguém, de ajudar quando necessário, por mais que de repente já está na fase do coração ter desconectado, mas a postura de coração permanece de honra.
Então a honra vai ser no seu coração e ter uma resposta do seu comportamento. Assim como eu comentei com vocês, conversamos aqui agora, que a nossa boca está falando alguma coisa que aponta para o nosso coração. Então, se eu honro os meus pais no meu coração, o meu falar sobre eles e até a forma que eu falo com eles, se é o caso, vai ser de uma forma específica. Os meus pensamentos sobre eles vão ser de uma forma específica. Certo? Então, vamos falar um pouco do coração agora em relação aos pais. Como nós já conversamos, não é honrar as pessoas pela conduta, é pela posição. Igual a questão dos governantes. Se alguém é presidente da nação, eu preciso honrá-lo porque Deus permitiu que ele estivesse nessa posição. Então tem uma honra envolvida. Eu não posso desprezar aquela autoridade pela posição em que ela está. Então eu honro apesar da conduta. É necessário uma postura de coração de honra. E um outro fator importante é a obediência. Só que é claro que os princípios de Deus e as leis de Deus operam simultaneamente. Então, se nossos pais nos dão uma direção, quer que a gente faça alguma coisa, se nós ainda estamos no tempo de obedecer, se nós ainda não temos consciência de nossos próprios caminhos, né? Pensa que seja o caso, uma criança ou um jovem, e ele vai obedecer para poder honrar os pais. Só que se ele já tem consciência e aquilo é contra o princípio do Senhor, então eles obedecem os pais e honram o Senhor. Porque nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Então a gente honra os pais pela posição que eles estão, não pela conduta deles. O honrar começa com dar valor no coração e comportamentos vão ser correspondentes. E aí tem um ponto importante. Muitas vezes, aquela pessoa que Deus levantou para poder cuidar de nós não deu conta de fazer isso. Essa pessoa era quem mais deveria cuidar de nós e foi quem menos cuidou. Talvez a pessoa nos gerou, deixou a gente para lá e foi viver a vida dela. Talvez ela não deu conta, ela estava num vício e por aí vai. Muitas coisas não, às vezes não são como nós gostaríamos. Apesar disso, se isso aconteceu, se isso nos feriu, nós precisamos de ter um lugar de humildade, sair de um lugar de orgulho, sair de um lugar de altivez e de um lugar de ofensa, para perdoar e poder honrar essa pessoa. Quando nós não perdoamos alguém por algo que aconteceu, nós estamos cheios de nós mesmos, com orgulho, com altivez de espírito, com soberba. Então a gente tem que descer desse lugar, andar em humildade. E segundo, se alguém me ofendeu, pela forma que ela me criou, pela forma que ela se comportava, por como as coisas se seguiram na vida. E eu preciso também, se eu estou ofendido, de perdoar essa pessoa e liberá-la dessa ofensa. Não ser mais ofendido. Pode ser que aconteça, gente, que nosso processo com os pais dure muitos anos, até que a gente consiga, de fato, honrar eles. De fato, perdoar e honrar. É interessante como que na cultura de Israel existe a cultura da honra aos pais, né? É muito diferente da nossa cultura. Muito diferente. Os filhos têm a consciência da importância de obedecer aos pais e de honrar os pais. E outra coisa importante, gente, ainda sobre os pais e as curas que às vezes nós precisamos. O nosso olhar para nossos pais, um ponto-chave disso é que nós precisamos de andar em perdão com as pessoas, em misericórdia para com elas. Assim como o Senhor nos perdoa, precisamos perdoar as pessoas. Assim como a gente vai e erra e clama por misericórdia, precisamos de ter misericórdia das pessoas. Pensa você ver uma pessoa que está com comportamento errado e você deseja que ela mude aquilo, que Deus faça justiça na sua vida, por exemplo. Se você não inclui o aspecto misericórdia, tem algo errado com você. Porque pensa se fosse você fazendo uma coisa que você não tem consciência que está errada. Ou se você tivesse mesmo em caminhos errados, você não ia querer, ao pensar que está errado, que Deus tivesse misericórdia de você? Que as pessoas tivessem misericórdia de você? Então precisamos andar em perdão e em misericórdia. A palavra diz que a misericórdia triunfa no juízo.
Conforme nós exercemos a misericórdia, ela vai ser considerada para conosco. Se a gente julga sem misericórdia, Deus vai nos julgar sem misericórdia. Então, precisamos ter o aspecto, o fator misericórdia, o princípio misericórdia nas pessoas que nos ofenderam. Pensa cada pessoa que por acaso te ofende hoje. Pensa você fala assim, eu vou ter misericórdia dessa pessoa. Misericórdia é deixar de dar para ela o que ela mereceria de ter de acordo com o que ela está fazendo. Misericórdia é você, é o seu coração se quebrantar diante daquilo, e você olhar para quem que é ela, apesar dos erros dela. Assim por nós precisamos de misericórdia todas as vezes. Vamos ler agora, gente, rapidamente, Provérbios 23, porque ele fala muito sobre isso. Nós vamos ler do versículo 15 para frente, se você quiser pegar sua Bíblia. Provérbios 23, versículo 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, então meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará, quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje no seu coração os pecadores. Melhor será que tema sempre ao Senhor. Se agir assim, certamente haverá um bom fruto para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se embriagam com vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Só um minutinho, gente. Só aceitar aqui uma pessoa. 22. Ouça o seu pai que o gerou, e não desprezes a sua mãe quando ela envelhecer. Ouça o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela. Tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará em júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Que o seu pai e sua mãe se alegrem. Que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração. Mantenha os seus olhos nos meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher adúltera é um poço estreito. Tal qual um assaltante, ela fica de tocaia, e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem os pesares? De quem as brigas? De quem as queixas? De quem os ferimentos desnecessários? De quem os olhos vermelhos? Dos que demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Os seus olhos verão coisas estranhas, e a sua mente imaginará coisas perversas. Você será como quem dorme no coração do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Você dirá: escaparam-me, mas eu nada espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando despertarei deste sonho para tomar mais um trago? Gente, eu coloquei aqui esse texto pra gente, porque eles são conselhos de um pai para um filho. Não sei se você conseguiu observar isso. Eles são conselhos de um pai para o filho. Pensa se esse filho tivesse de fato ouvido os conselhos do pai dele. Pensa se ele de fato obedecer, se ele de fato ouvir. Olha como Deus fez as coisas. Deus configurou a gente de um jeito para a gente
não ter essa consciência ainda quando os pais aconselham sobre isso, para que você possa poder, então, obedecer os seus pais, honrar os seus pais. Olha que interessante que Deus fez, a ordem que ele fez as coisas. E nós vamos em honra aos pais e obediência, e vamos pelo menos considerar o que eles nos orientam. Só que quando passa esse tempo, quando você torna adulto, você tem consciência, você entregou seu caminho para o Senhor, ainda assim, o valor que se dá para eles é necessário. O seu valor, o valor que se dá para eles, a postura de coração, ouvir eles, considerar o que eles falam. Muitas vezes Deus fala para você direções, Deus fala através deles para a gente. Muitas vezes, mesmo sendo adulto. Agora, quem tem a humildade de ouvir os pais, mesmo eles sendo adultos? Mesmo que eles não estejam em caminhos como a gente gostaria. Então, o ouvir os pais é algo necessário, é algo que aponta para nós honrarmos eles. Mesmo, de novo, mesmo se nós já somos adultos e eles estão no caminho que nós gostaríamos. Precisamos ter esse nível de honra para com eles. E aí, gente, para a gente fechar a parte dos pais e avançar para o final. Então, a honra às autoridades, a honra aos pais, a honra às pessoas, começa com a postura no seu coração e ela vai ser externada no que você fala, nas suas ações, certo? Então, vamos pensar nos nossos pais. Se a gente honrar os nossos pais, nós aqui que somos adultos, os pais que estão vivos estão certamente bem velhos, se eles querem falar conosco, deveríamos ouvir. Se eles precisam de ajuda, deveríamos oferecer ajuda. Só que tem um ponto-chave. Vai existir um momento no nosso coração que vai ter uma ruptura para com os pais. Tem pessoas que já se casaram, mas o coração e a mente estão nos pais ainda. Já viram a seguinte história? Ah, meu marido, ele cuida mais da família dele, conversa mais com a mãe dele do que comigo. Está preocupado com as questões do irmão dele, mas aqui nossos filhos estão precisando de ajuda. Não acontece isso? Assim como com mulheres. A mulher, de repente, está com uma questão errada no coração dela. Ela está resolvendo problemas dos pais dela, e o esposo está de lado, por exemplo, os filhos. Então não teve uma desconexão como deveria ainda. O que a pessoa nesse caso faz? Ela entende isso, que isso está errado. Quando a gente nasce, gente, tem uma aliança com os pais que é selada ali, porque existe sangue naquele momento, certo? Então nós temos uma aliança com nossos pais. E quando você se casa, aquela aliança, Deus está desfazendo ela, e você vai ser uma só carne com o seu esposo ou esposa, mediante também o pacto de sangue, certo? Então, você não pode mais estar na unidade com seus pais. Você vai honrá-los como seus pais, mas seu coração não pode estar ali mais. E sabe o que é mais interessante? Se você de fato vai obedecer ao Senhor nisso, vai começar a honrar o seu esposo, esposa e filhos, aquela disfuncionalidade naquela família, em geral, eles vão resolver por si próprio. Quando você deixa de ser a pessoa que vai resolver aquelas questões. Então é muito importante a gente sair desses lugares quando nós entramos. E entregarmos honra. A pessoa quer falar uma coisa, beleza, eu vou lá e ouço ela. Mas eu não vou ser a pessoa que vai solucionar a vida dela. Porque precisar de ajuda, beleza. Mas fora isso, ela agora é minha parente. E não mais a pessoa que eu tenho uma unidade familiar. Quando a gente se casa, nós vamos ter uma aliança, nós vamos ter comunhão, intimidade e unidade. São três coisas que fazem parte de uma aliança. Comunhão, intimidade e unidade com a nossa família. E os pais, a gente continua apenas honrando eles. Passa a ser parte da família de origem, né? E aí, gente, vamos falar aqui um parênteses rapidinho sobre quando nós vamos andar em honra um para com os outros, mas a pessoa anda em tolice ou insensatez. Então, isso aqui é uma coisa importante. Olha o que diz em Provérbios. Vou ler aqui dois versículos de Provérbios 26. Provérbios 26, 1. Como a neve
no verão ou a chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Pensa neve no verão. Pensa chover durante a nossa colheita de trigo, por exemplo. Assim a honra é imprópria para o tolo. Então, tem pessoas que elas estão disfuncionais e que elas vão querer honrar uma pessoa que não teve uma postura, um comportamento para isso. Já viram quando tem um governo, numa certa cidade, um certo país, começa a honrar as pessoas que são tolas, insensatas? Não é muito errado isso? Honrar a pessoa que não trabalha. Pensa lá um patrão que vai honrar a pessoa que só fica encostada. Pensa nisso, por exemplo. Então, tem uma insensatez nisso. Isso é inadequado para o Senhor. A honra pode acontecer pela posição da pessoa, mas também acontecer por um mérito que ela teve, por exemplo. Então, um tipo de honra desse, a gente não pode entregar para um tolo. Entendem? No mesmo capítulo 26 de Provérbios, diz assim, no versículo 8: Como amarrar uma pedra? Aliás, vou ler na outra versão, vai ser na versão Ara. Como atirar pedra preciosa no montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Como jogar pedra preciosa no monte de ruínas, assim é dar honra ao insensato. Ou a pessoa que tem estutícia, né, ao tolo, que são sinônimos. Da mesma forma, a gente estaria dando valor para aquilo que não é para dar valor. A gente honra as pessoas pela posição. Mas se é uma honra por mérito, por exemplo, precisamos ter esse cuidado. Nós vamos sempre honrar nossos pais, mas ainda assim, nós vamos ter também, gente, que andar na posição de governo, de sensatez para com eles. A honra continua ali, mas eu preciso também ter um governo, uma sensatez na forma que eu lido com eles, né? Então, esse é um fator importante também. Para a gente fechar, vamos falar da transição de deixar para trás os nossos pais no nosso coração e cumprir um chamado. Tem 2 versículos aqui que nós vamos falar sobre eles, rapidamente. Aliás, para poder introduzir, vamos falar alguns outros aqui. Lá em Malaquias 4:6, aliás, 5:6 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ok, profeta Elias. Lá na frente veio outra pessoa no espírito de Elias. Veio outra pessoa no caráter de Elias, na unção que Elias carregava. Quem é essa pessoa? João Batista. Certo? Vamos ler então aqui Lucas, capítulo 1, versículo 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Por que estamos aqui, gente, conversando desses 2 textos, de Malaquias e de Lucas, que falam, né, de Elias e depois de João? Porque quando o Senhor nos chama a olhar para a forma que a gente olha os nossos pais, isso aponta para um tempo de vir a promessa de Deus, de vir Jesus voltar, de vir um primeiro chamado. Aponta para um novo tempo do Senhor se iniciando.
Ano passado, por exemplo, não sei se vocês perceberam isso, mas foi um tempo que aconteceu muito isso. Um chamado ao arrependimento em relação aos pais. Hoje, está aqui o Senhor falando de novo sobre honra aos pais. Então, isso aponta esse chamado para ter o quê? Arrependimento, santificação, conversão do coração dos pais aos filhos e coração dos pais aos filhos, porque os pais também têm que ser curados. Essa é a vontade do Senhor, gente. Que o coração dos filhos volte para o coração dos pais e dos pais aos filhos. Que haja ali uma cura disso. Ponto. E aí vem algo do Senhor. Isso aponta, inclusive, para a volta de Jesus. Então, gente, enfim, é mais uma parte. É mais uma coisa que o Senhor nos traz, né? Mostrando que é da vontade dele esse voltar do coração dos pais para com os filhos. O coração tem que estar voltado para os pais e dos pais aos filhos. Dito isso, vamos encerrar. Sobre deixar os pais e sobre cumprir o chamado, sobre cumprir algo que o Senhor tem para nós. Marcos 10, 29 a 31. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e pelo evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, gente, o coração vai e volta para os pais, do filho volta para os pais, dos pais para os filhos. Fez isso, a gente deixa os pais. A gente vai estar num outro estágio. Isso aí está alinhado? Vem outro estágio. Deixar os pais aqui, deixar a casa, deixar os irmãos, sabe o que isso aqui aponta? Você deixar a cultura da sua família, por vezes uma cultura que não é uma cultura do Senhor, por vezes as maldições geracionais que eles carregavam, que veio contra você, por vezes é o estilo de vida deles, para você obedecer ao Senhor. Nós precisamos deixar essas raízes, essas origens. A gente vai honrá-los, mas vamos seguir os caminhos que o Senhor tem para nós, os próprios caminhos do Senhor para nós. Honrar não é seguir os próprios caminhos deles. Honrar é dar valor à posição que eles têm. E o Senhor promete que tem uma recompensa, um galardão, ainda nessa terra, para as pessoas que fazem isso. Quem fizer isso, e pelo Evangelho, pelo Senhor e pelo Evangelho, não deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Recebeu o quê? Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Com perseguições. Com perseguições. E para a gente fechar, vamos voltar aqui rapidamente no Antigo Testamento e vamos ver um momento de alguém que deixou os pais para seguir o chamado do Senhor. 1 Reis, capítulo 19, diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou estes os bois, correu após Elias e disse: Deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Então Eliseu, né, chegou a unção para Eliseu, né? O manto foi lançado sobre ele e Elias falou assim: Olha o que eu te fiz. Perceba o que Deus falou na sua vida. Perceba o que Deus está te chamando.
Porque lançar o manto naquela época era como iria alguém realmente ser chamado ao ministério, né? Hoje também Deus derrama mantos, gente, né? E ele fala: perceba que eu te chamei, resolve isso com seus pais, e agora você anda no que Deus tem para você. Então, que a gente possa entender que honra é o princípio do Senhor. Honra é dar o valor devido à pessoa pela posição que Deus colocou ela. Que a gente possa honrar, a começar no nosso coração, mas também com atitudes. A honrar os nossos pais, as autoridades, a profetas, a quem o Senhor levanta, as pessoas, honrar mais do que a nós mesmos, querer mais honrar as pessoas do que receber honra, e que a gente possa ainda resolver em nosso coração o que for necessário em relação aos pais. Deixar o Senhor ministrar. Dar aos pais o valor que é deles, pela posição deles. E feito isso, não mais teu coração nessa cultura, mas teu coração na cultura do reino, teu coração no que o Senhor tem para nós. E deixar para trás os pais. Deixar as juntas de bois. E seguir o que o Senhor tem para nós. Muitas heranças, gente, têm que ficar para trás. Muitas culturas têm que ficar para trás. Para viver uma outra realidade com o Senhor, com perseguições. Mas é o que ele nos chama. Olha cada um que seguiu Jesus naquela época. É isso. Karine, quer ministrar sobre isso? Quero contar um testemunho. Aí eu não sabia de que o Leandro ia ministrar. Ele resolveu falar sobre isso porque o Senhor deu direção hoje, né? Que, que ele veio compartilhar comigo. E antes de ontem, o Senhor falou comigo assim: você vai começar algo novo, é um projeto que é o Rompendo, né? Que é o programa Rompendo. Você vai lá no seu pai e vai pedir a bênção dele sobre esse programa. E aí eu falei assim, tá bem, eu vou. Eu vou lá falar com ele do programa e vou pedir para abençoar. E o Senhor falou comigo assim, ele é o seu sacerdote, porque você ainda não se casou. Então, ele carrega uma autoridade como a minha na terra. Então, quando o seu pai te abençoa em algo, é como se eu, através dele, estivesse te abençoando. Então, é importante você ter a bênção dele. E sobre isso que o Leandro está falando, é a questão do posicionamento dos nossos pais. Aponta para a autoridade dos nossos pais espirituais, não os pais espirituais humanos, estou falando o Pai do céu, próprio Deus. Quando nós temos no nosso coração um lugar de desonra por alguma ferida, por alguma mágoa, por algum descontentamento com os nossos pais, nós estamos falando para o céu que nós temos problemas com o próprio Deus. A figura de Deus para nós e a figura do Espírito Santo, ela não é completa, ela não é em plenitude. Quando a gente resolve no nosso coração as nossas pendências com os nossos pais da terra, o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, ele melhora, ele acelera e a gente passa a ter uma outra identidade. A gente passa a receber do Senhor uma identidade diferente da que nós tínhamos. Então, isso é muito sério, porque a honra aponta para a autoridade, mas não só a autoridade que a pessoa ocupa, mas também, quando você honra, você está recebendo autoridade sobre sua vida por andar em um princípio do reino. Porque todas as vezes que nós andamos em princípios do reino, nós somos aprovados.
E todas as vezes que somos aprovados, recebemos autoridade. Então, de alguma forma, nem todos nós somos pais aqui, né? Mas, de toda forma, somos filhos. Mas aqueles que são pais gostariam que os filhos honrassem vocês, sim ou não? Independente de como vocês fizeram com eles. Se vocês erraram, se vocês acertaram, se vocês falharam, se vocês não foram tão bons, se vocês foram sábios, se vocês foram tolos, vocês desejariam no coração receber honra dos filhos de vocês, receber amor dos filhos de vocês, independente do comportamento que vocês têm com eles ou tiveram com eles. Mas vocês geraram, vocês cuidaram, vocês amaram, vocês viram crescer, vocês viram desenvolver, vocês oram, vocês geram bênção, vocês lançam palavra, vocês querem que eles estejam no caminho reto, no caminho íntegro, que eles sejam homens e mulheres de Deus, melhores e maiores do que vocês. Então, a mesma coisa, eu creio que acontece com os pais. Ainda que os nossos pais tivessem falhado, ainda que os nossos pais tivessem ficado a desejar em algumas coisas, eles também gostariam de ver os filhos bem, gostariam de ver os filhos prósperos, gostariam de se alegrar com os filhos. Existem as exceções, aqueles pais tão disfuncionais que eles não têm nem noção, aqueles pais que cometem crueldade, aqueles pais que cometem abuso, existe. Mas até os pais assim, de alguma forma, existe poder de Deus para nos curar, nos transformar e nós passarmos a enxergar os nossos pais de uma forma diferente. Então, assim, aponta muito o nosso relacionamento com os nossos pais para um relacionamento que a gente tem com Deus. Os pais da terra, eles vão acabar sendo um reflexo de como eu vejo o Senhor, de como eu lido com o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo, para nós, ele está na qualidade daquela pessoa que ensina todas as coisas, que caminha conosco o tempo todo, que ora em gemidos inexprimíveis, aquela pessoa que mora conosco, habita em nós, que é paciente, bondoso, amoroso, alegre, longânimo, que é o fruto dele, fruto do Espírito. Quem que vocês conhecem que teriam essas características ou essas virtudes? Uma mãe, certo? Uma mãe. O que o Senhor falou? Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar quem? O Espírito. Como assim órfão e você vai mandar o Espírito? Quando a gente fala isso, parece um pouco escandaloso, mas não é para olhar para o Espírito Santo como uma figura feminina, como a gente conhece o feminino e o masculino. Eu estou falando da essência, das características, das virtudes que o Espírito Santo aponta para nós como uma mãe. Deus, o Pai, é aquele que lança semente, que dá autoridade, aquele que dá destino, aquele que fala sim e que fala não, que tem fundamento, que tem princípio. O Espírito de Deus é a sabedoria, é aquela pessoa que vem e te ensina a aplicar tudo aquilo que seu pai falou, que está ao seu lado, que está te acompanhando, que está te orientando, que está falando com você, que tem paciência, que tem longanimidade, que está o tempo todo ali. Que papel é esse se não for da mãe? Que não deixa, que não abandona, mas que está ali.
Então, se a gente tem dificuldade com nossa mãe, a gente vai ter dificuldade de entender o relacionamento com o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E se a gente tem dificuldade com o nosso pai, nós vamos ter dificuldade com o Senhor Deus, Adonai. E se nós temos dificuldade com os nossos irmãos, sejam biológicos ou sejam irmãos em Cristo, que somos irmãos espirituais e temos irmãos, né, naturais também, isso aponta para o nosso relacionamento com Jesus. Muita gente tem um bom relacionamento com Deus Pai, mas não consegue se comunicar com Jesus da mesma forma. Pode observar se você não tem dificuldade com seus irmãos. A mesma coisa acontece com o Espírito de Deus e também com Deus Pai. Então, assim, que a gente possa realmente entrar num lugar de reconhecimento e de alinhamento no nosso coração. Tem gente que quer falar, a gente vai abrir para vocês falarem, mas eu quero convidar vocês a fazer uma oração hoje. Quero convidar vocês isso não estava programado, eu quero convidar vocês a fazer uma oração, a gente fazer essa oração juntos aqui, liberando o nosso coração para os nossos pais, seja eles vivos ou se eles não estiverem vivos mais, se vocês conheceram ou não conheceram eles, um dia eles existiram, senão você não estaria aqui. E se você tiver essa liberdade no espírito de fazer isso, eu vou falar e vocês podem repetir essa oração. Mas feche os seus olhos, abre seu microfone e deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração, assim como eu deixo o Espírito de Deus ministrar no meu coração. Quando o Espírito Santo falou comigo que eu tinha que ir lá pedir a bênção do meu pai, eu não consegui estar com ele naquele dia. Ele teve uma audiência que foi noite adentro. Então, eu não consegui estar com ele. E aí, o Senhor falou comigo assim, escreve para ele. E aí, eu mandei um áudio para ele, falando com ele do projeto e que eu queria a bênção dele. E vocês têm que ver que bonitinho o áudio que eu recebi de volta, me abençoando. E, na verdade, ele estava abençoando todos nós, né? Que estamos no rompendo, né? Então, assim, a gente estava debaixo de uma bênção sacerdotal, a própria bênção, né, da figura do Senhor. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Para nós, na Terra, parece algo de protocolo, mas no céu tem um significado. No céu tem um significado. Então, se você quer fazer essa oração junto comigo, abre seu microfone para eu poder pelo menos conseguir entender que vocês estão aí repetindo, para eu poder fazer de forma pausada aqui, para que vocês consigam repetir isso. Vamos conversar com o Senhor, feche seus olhos, concentre no que você está fazendo, deixa o céu ouvir isso, deixa o inferno ouvir isso, deixa o Espírito Santo ministrar nas nossas vidas, né? Vamos orar, então. Amado Deus, Amado Deus, nosso Pai, nosso Pai, reconhecemos o Teu senhorio sobre a nossa vida, reconhecemos o Teu senhorio sobre sobre a a nossa nossa vida, vida. reconheço a Tua paternidade. reconheço a Tua paternidade. Eu quero te agradecer pelo Espírito de Deus estar em mim. Eu quero te agradecer pelo Espírito de Deus que está em mim. E eu quero confessar diante do Senhor Eu quero confessar diante do Senhor que hoje eu escolho perdoar os meus pais. que hoje eu escolho perdoar os meus pais Por tudo aquilo que eles agiram errado comigo por ação ou por omissão. por tudo Tudo aquilo aquilo que eles agiram errado comigo, seja por ação ou por omissão. Eu escolho hoje
Eu escolho Eu ando hoje. em casa, não? reconhecer, Ele tá aí, honrar não? o meu coração. Liga pro Joaquim aí, ué. Conhecer meu Pai do meu coração. Eu escolho coração. Eu escolho Eu escolho hoje aceitá-los como Eu eles são. escolho hoje aceitar Aceitá-los como como eles são. Eu reconheço que eles não souberam me amar como deveria. Eu reconheço Conheço que eles que não não souberam souberam me amar como como deveria. deveria. Mas eu entendo que o Senhor ocupa esse lugar de me amar como deveria. Mas eu entendo que que o o Senhor Senhor ocupa esse lugar de me amar como deveria. Eu digo que os meus pais, eles são amados por mim. Eu digo digo que os pais que os são pais são amados amados por mim. Eu honro no meu coração a vida deles. Eu Eu honro honro no meu meu coração coração a vida deles. Eu aceito os meus pais. Eu Eu aceito aceito os os meus pais. E eu tenho gratidão pela vida dos meus pais. Eu tenho Eu tenho gratidão pela vida vida dos meus pais. E eu selo essa oração, Eu E eu selo essa celebro oração, essa oração. reconhecendo que o Espírito Santo tem liberdade Reconhecendo que o reconhecendo que Espírito Santo tem liberdade de ministrar na minha vida. de ministrar ministrar na minha na vida. minha vida. E se ainda falta alguma coisa para eu liberar sobre a vida dos meus pais, E se E se ainda ainda falta alguma coisa Liga para pro liberar Joaquim, se ele liberar o telefone do Joaquim não pega. que eles me mostrem, que ele me mostre. e ele ele me mostra. mostre. E eu vou E eu Eu vou andar em obediência à orientação dele. andar Em obediência à orientação em direção à orientação dele. Assim eu oro crendo assim eu oro. eu oro crendo e eu oro liberando e eu oro liberando a vida dos meus pais. A vida dos meus pais. pais. Eu hoje corto o cordão umbilical emocional Eu hoje Eu hoje Hoje corto corto o o cordão cordão umbilical emocional e o cordão fisiológico com os meus pais. e o cordão cordão fisiológico fisiológico. Eu não tenho dependência emocional deles. Eu não Eu não tenho tenho dependência emocional deles. Eu não tenho dependência física deles. Eu Eu não não tenho tenho dependência dependência física deles. E eu não tenho dependência espiritual deles. e eu não tenho Tenho dependência espiritual deles. Mas eu reconheço que tenho dependência física, emocional, espiritual do Senhor como Deus do céu. Eu reconheço. Eu reconheço Dependência emocional, física, espiritual do meu Pai. Com meu Pai O meu Pai do céu. E em nome de Jesus, Em nome de Jesus. eu selo isso diante do céu no dia de hoje. No dia de hoje. No dia de hoje. Amém. Amém. Se o Espírito Santo te mostrar alguma coisa, te der um sonho, te der uma visão, te der uma palavra, te der uma revelação, colocar um desejo no seu coração de procurar seus pais, de falar com seus pais, de honrar seus pais. Meus pais não estão vivos mais. Fale para Deus o que você gostaria de falar. Meus pais, eles estão vivos, mas eu não tenho conexão com eles. Podem fechar aí, depois a gente abre os microfones. Meus pais estão vivos, mas eu não tenho ligação com eles. Meus pais estão vivos, mas eu nem conheço eles. Fale como se você o conhecesse. Fale para Deus, coloque Deus na sua posição, nessa posição, e fale para Deus. E se você ou colocar no coração de vocês honrá-los com outras coisas, faça também. Reconheça. Se o Senhor falar assim, o mesmo perdão que você me pediu naquela oração, você precisa pedir para o seu pai ou para sua mãe, faça. Não espera seus pais deixarem a terra para poder fazer isso, não. Reconhece, faz. Chega perto deles e fala assim, o Espírito de Deus ministrou na minha vida que eu deveria vir aqui te falar isso, 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 isso e isso. Abraça seus pais. Perdoe seus pais. Reconheça os seus pais. Libere a vida dos seus pais.
E você que é pai, você que é mãe, no caso, né? Faça a mesma coisa com seus filhos. Libere a vida dos seus filhos. Cortem o cordão umbilical, o cordão emocional com seus filhos. Eles são pequenos. Quando a gente faz isso, queridos, a gente não está fazendo porque a gente não ama ou porque a gente não quer ter vínculo com os filhos. Nós estamos declarando que eles não são dependentes de nós. Nós somos tutores deles. Eles são do Senhor. Você corta o cordão umbilical emocional, você está cortando a dependência que eles têm do homem da terra. E você está conectando eles com a dependência em Deus. Aí fale profeticamente: Senhor, eu estou desconectando os meus filhos, cortando o cordão umbilical para que eles cumpram o destino profético que o Senhor tem para eles. Não são os meus sonhos, não são os meus desejos, não é esse peso que eu coloco na vida dos meus filhos. Mas eu profetizo sobre a vida deles os teus planos, a tua promessa, as tuas bênçãos, aquilo que o Senhor já separou para eles, a porção deles. Eu declaro que eles são dependentes emocionais do Senhor, que eu os crio no temor do Senhor, que eu os educo no temor do Senhor, e que o caminho do Senhor é reto, e a tua palavra me garante que se eu fizer isso, eles não vão se desviar. Ah, mas não tem jeito, meus filhos já são, vamos dizer assim, divorciados disso. Não, não. A realidade é uma coisa, a verdade está acima da realidade. Você vai falar assim mesmo, profeticamente. Profeticamente. Você é autoridade sobre a vida dos seus filhos. Assim como é você, o seu marido é sua autoridade, e se você não é casada mais, os seus pais continuam ocupando esse lugar. Todas as vezes que eu zelo pela vida do meu pai da terra, para que a vida dele ande bem, que eu oro para o meu pai, eu estou fazendo isso pela minha própria vida também. Porque é ele que libera autoridade sobre mim. E ainda que os pais não tenham consciência, como o Leandro falou, eles continuam nessa mesma posição. Por isso que muitas vezes a gente está debaixo de uma palavra de maldição. Eles têm tanta autoridade para uma coisa quanto para outra. É por isso que a gente quebra essas coisas no mundo espiritual. Então, vigie o que você fala com seus filhos, porque vocês são autoridades sobre a vida deles. Uma autoridade que a gente nem tem noção direito como que é. Às vezes uma pessoa anda uma vida inteira debaixo de uma palavra de um pai e de uma mãe. Ou é de bênção ou é de maldição. Então, aquilo que você fala para os seus filhos, você vigia. Ainda que pareça coisa do dia a dia, você está liberando uma sentença. Então, aquilo que você viu de errado nos seus pais, não faça com seus filhos. Aquilo que você gostaria que seus pais tivessem feito com você, faça com seus filhos. Porque não existe você querer colher honra se você não plantar honra. Não existe você querer colher autoridade se você não andar em submissão às autoridades que o Senhor levantou sobre sua vida. Não existe você querer que os seus filhos te obedeçam se você desonra os seus pais dentro do seu coração. Então, os filhos também vão ter a tendência de desonrar, porque você não está plantando outra coisa. Viu? Em nome de Jesus. Quem quer falar? Glória, pode falar aí, abre o microfone.